possível receber dividendos em dólar todos os meses investindo no mercado imobiliário americano? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou te trazer 5 REITs, que são Real Estate Investment Funds, né? São fundos de investimentos em propriedades e títulos de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário americano e que distribuem dividendos mensais todos os meses de janeiro a dezembro para complementar a sua renda, para aumentar a rentabilidade da sua carteira e ter uma exposição, uma diversificação no mercado imobiliário. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você esses 5 ativos que eu pesquisei e achei interessante para dividir com os investidores, com os nossos seguidores aqui do canal. Mas vamos lá. Então, o primeiro ETF que eu trouxe aqui para mostrar, a gente já tratou sobre ele nos últimos vídeos aí, algumas semanas atrás, é o Realty Income, que é uma empresa, certo? E é importante destacar que os REITs lá nos Estados Unidos, eles são diferentes dos fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil. Os REITs, eles, apesar de ter esse nome, Real Estate Investment Trust, que é como se fosse um fundo de investimento, ele é um pouco diferente, porque ele é estruturado como uma empresa. Então, os REITs nos Estados Unidos, eles podem utilizar a alavancagem para investir em mais ativos, ou seja, eles podem pegar empréstimo para comprar mais ativos, alavancar o patrimônio e, com isso, o risco pode ser maior do que o investimento tradicional em um fundo imobiliário, que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então é bem importante destacar. E o Realty Income é uma empresa, o ticker dela é apenas o nome do o ticker, quando você vai procurar lá na Bolsa Americana, e é uma empresa que já tem vários anos, distribui dividendos ininterruptamente, aí, há mais de 15 anos praticamente, que todos os meses os seus investidores recebem a distribuição de dividendos. Então, é uma empresa que tem um histórico de consecutividade muito grande. Ela explora imóveis comerciais, residenciais e industriais, não só nos Estados Unidos e na América do Norte como um todo, mas também na Europa. Então, é uma empresa que tem uma diversificação muito grande, está exposta ao mercado imobiliário dos principais continentes que a gente tem, a América do Norte e a Europa, os continentes dos países mais desenvolvidos, e consegue então fazer uma exploração de imóveis, seja para compra e venda desses imóveis ou mesmo para exploração ali, recebimento de aluguel, que em última instância é distribuído aos seus investidores, aos seus sócios ali, porque o REIT, como eu falei, ele é uma empresa. Quando você compra uma cota do REIT, você está se tornando sócio dessas empresas, Ele tem um dividend yield acumulado de 4,5% no último ano, que é um dividendo muito bom, bem interessante. E, além do dividendo, você tem também o potencial de valorização da cota, porque, teoricamente, os imóveis estão se valorizando ao longo do tempo e devem, pelo menos, corrigir a inflação, certo? O segundo ETF que eu trouxe para te mostrar é o STAG Industrial, que o ticker é STAG, STAG, dá para chamar, Ele é focado em propriedades industriais, como galpões, armazéns e centros de distribuição, certo? Distribuídos aí nos Estados Unidos. Esse ativo está com dividend yield de 4% nos últimos 12 meses e paga dividendos mensalmente, assim como o Realty Income, e todos os ativos que eu vou te trazer hoje, de janeiro a dezembro, certo? O terceiro ativo é o EPR Properties, que tem o ticker EPR na Bolsa Americana. Ele é focado, um pouco diferente, em experiências e entretenimento. Então, os ativos imobiliários são focados em entretenimento, educação, recreação, cinemas, parques, enfim. Então, essa empresa, ela explora ativos que são utilizados no lazer das pessoas, certo? Então, enquanto o primeiro a gente tinha comerciais e residenciais, no segundo a gente tinha industriais, que são ativos logísticos e galpões e tudo mais, nessa terceira alternativa do EPR Properties, a gente está falando de parques temáticos, complexos esportivos e até algumas escolas. Então, é um ativo, uma empresa que explora investimentos imobiliários de tipos diferentes ali, focado em lazer e até educação, como eu falei, lazer, esportes e educação, e está com dividend yield de 6,5% nos últimos 12 meses, que é um dividend yield bem alto, tá? Lembrando, que o dividend yield de 6,5 quer dizer que se você investir $100 nesse ativo, você recebe $6,50
por ano. Se você investir 100 mil dólares, você vai receber 6.500 dólares por ano, distribuído ao longo de 12 meses, né? Que vai dar o equivalente a 500 dólares mensais, certo? Então é bem importante destacar o que quer dizer o dividend yield, né? Antes da gente prosseguir. Lembrando, se você está gostando do vídeo até aqui, se você gostou desses 3 ativos que eu te mostrei, não se esqueça, né, de deixar o like e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o conteúdo. Se você já acompanha o nosso conteúdo há bastante tempo, né, eu te agradeço aí por estar assistindo mais esse vídeo. O quarto ativo é o Pembina Pipeline, que tem o ticker PBA. Ele é basicamente um REIT que explora infraestrutura energética. E a gente está falando aqui de canos, tubulações, né, de gás e combustíveis de forma geral. Tá? Então ele tem oleodutos, gasodutos nos Estados Unidos e no Canadá e explora, né, esses gasodutos, cobra, no caso aqui, se a gente for pensar uma empresa, por exemplo, a Chevron, que quer transferir óleo ou gás para algum lugar, ela pode utilizar os gasodutos do Pembina Pipeline, certo? E aí ela vai acabar pagando, né, uma taxa, pagando aí um aluguel que em última instância vai gerar lucro para essa empresa, né, e que vai ser distribuído então para os cotistas, para os acionistas ali da Pembina. Ela está com dividend yield de 5% nos últimos 12 meses, que é um dividend yield muito bom, e, né, também distribui dividendos todos os meses, de janeiro a dezembro, o que é excelente se você está visualizando uma renda passiva ou mesmo uma distribuição ali para reinvestimento mensal, né, para estar comprando sempre novos ativos. E o quinto e último investimento, né, o quinto e último REIT que eu trouxe para a gente falar hoje é o AGNC Investment Corp, que tem o ticker AGNC. Ele é um REIT hipotecário. Então, ele seria muito parecido com os fundos imobiliários de papel que nós temos aqui no Brasil. Por quê? Ele adquire, basicamente, né, papéis, letras hipotecárias de pessoas, né, de americanos que compraram as suas casas. Então, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, né, é muito comum as pessoas comprarem imóveis e fazerem uma hipoteca, onde o imóvel entra como garantia, certo, dessa hipoteca, né, que é um empréstimo, basicamente. Então as pessoas pegam o empréstimo, colocam o imóvel em garantia e ficam pagando juros e amortizações periódicas. Quando um investidor ou uma empresa, como nesse caso aqui a GNC, ela compra esses papéis, ela adquire o direito de receber os juros e amortizações que os compradores de imóveis, né, estão pagando periodicamente. Então, todos os meses, né, esses papéis, essas letras hipotecárias vão estar gerando juros e amortizações que, em última instância, são distribuídas para o investidor, né, para o cotista, acionista, enfim, da AGNC. Então, são papéis, basicamente. Teoricamente, o risco é um pouco maior, porque, apesar de ser uma carteira bem pulverizada de várias letras hipotecárias, né, o credor em última instância, né, na verdade, o devedor em última instância, são pessoas físicas, são famílias americanas que nos últimos anos, né, tiveram um grande problema aí com o aumento de juros, com disparada da inflação. Então, pode existir um risco de inadimplência, né, um risco de default ali, teoricamente um pouco maior, e por isso, né, o dividend yield desse ativo, né, desse REIT nos últimos 12 meses está de 12%, mas é um REIT que acaba variando bastante, né? Ele aumenta e diminui conforme as taxas de juros, conforme o cenário econômico. Ele não é tão estável como o dividend yield dos outros 4 que eu te mostrei antes, certo? Porque a letra hipotecária, o juro e a amortização das letras hipotecárias, né, dos títulos hipotecários, eles variam de acordo com os juros e com a inflação, assim como os títulos de renda fixa, né, o CDI que a gente tem aqui, o IPCA e tudo mais. Então esses são os 5 REITs que eu trouxe para a gente falar hoje, né? São 5 alternativas bem interessantes de investimento, né, que a gente pode avaliar pensando o contexto de um portfólio completo, que é o que nós fazemos aqui na Musa Capital. A gente gosta de entender o perfil, né, entender o seu perfil, entender os seus objetivos financeiros, como que está distribuído os seus investimentos, consolidar tudo isso e te fazer recomendações de compra e venda de ativos de acordo, né, com o seu momento de vida. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, eu recomendo que você clique no link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai entrar em contato com você,
vai te fazer uma série de perguntas, vai te apresentar o nosso modelo de consultoria, quais empresas que nós atuamos e, num segundo momento, caso você queira dar prosseguimento, a gente vai analisar a sua carteira e fazer recomendações de acordo, né, com, como eu falei, com o seu momento de vida, da sua família, da sua empresa, enfim. Então, todas as carteiras de investimentos, né, todos os ativos que a gente recomenda, a gente só vai fazer após conhecer o cliente, a gente saber quem é você, qual a idade que você tem, como é que é a sua família, como é que é a sua forma de contratação, como que está distribuído o seu patrimônio e qual talvez a melhor distribuição desse patrimônio em termos de patrimônio financeiro no Brasil, patrimônio financeiro nos Estados Unidos e no mundo de forma geral, e vai te ajudar então a explorar o mercado financeiro não só no Brasil como no mundo inteiro, buscando as melhores alternativas de investimento e uma proteção muito grande através da diversificação, que é a única forma verdadeira de proteger um patrimônio. Você pode pensar em deixar tudo no mesmo banco, você pode pensar em deixar tudo em títulos públicos, né, que teoricamente seriam mais seguros, mas você está suscetível à variação cambial, você está suscetível à inflação, você está suscetível aos ciclos econômicos e, obviamente, suscetível à quebra do banco ou mesmo do governo. Então, a única forma que a gente tem comprovada, né, de proteger o nosso patrimônio financeiro e mesmo o patrimônio como um todo, né, é através do mercado financeiro, explorando diferentes classes de ativos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, a gente tem uma carteira bem montada, bem consolidada, seguindo uma estratégia sólida que entrega, em primeiro lugar, proteção patrimonial e, em segundo, uma rentabilidade, né, acima dos indicadores. Então, de novo, se você quiser conhecer a nossa estratégia, conhecer a nossa metodologia de trabalho, clica no link que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. Tá certo, pessoal? Esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder na sequência. Até a próxima!